Aqui é o Matheus Demarque e na aula de hoje a gente vai ver sobre a lei de Coulomb. Então a gente vai ver um pouquinho sobre como é considerada a lei hoje, a força eletrostática no caso, que é a lei de Coulomb, e a gente vai também fazer uma abordagem histórica para ver como é que se desenvolveu essa lei, essa teoria. Então, basicamente, o mundo ele é regido por 4 forças. As forças nucleares, que são a força nuclear forte e a força nuclear fraca. Então, elas acontecem dentro do núcleo do átomo. E também tem a força eletrostática, que a gente vai trabalhar hoje nessa aula, e a força gravitacional, que é aquela do Newton, que a gente também vai trabalhar nessa aula. Bom, então essas forças elas podem ser divididas em dois tipos diferentes: a força de contato e a força de campo. A força de contato ela está mais atrelada àquela força mecânica que a gente aprende mesmo, de empurrar, puxar, o atrito entre as coisas. E a força de campo ela atua à distância, então ela não tem a necessidade desse contato. Então ela vai ocorrer a partir do campo, referente à força. Por exemplo, a gente tem um campo elétrico, então a gente vai ter uma força elétrica a partir desse campo elétrico. A gente tem um campo gravitacional, então a gente vai ter uma força gravitacional. Então, essas forças à distância, elas dependem do campo. Vamos dar uma olhadinha agora então na força eletrostática, que é o foco da nossa aula. Então, a força eletrostática ela vai trazer agora os corpos como uniformes. Então, a gente vai perder aquela ideia do corpo como um objeto que ocupa um espaço, e essa carga ela vai se concentrar em um ponto só, como se fosse um ponto numa folha de papel. Então, ela não vai ter nem massa, nem volume, nem nada. Ela vai ser considerada um ponto. Então, aquela quantidade de carga vai estar reunida em um ponto. E a força eletrostática ela tem dois tipos, diferente da gravitacional. Então, a força eletrostática ela pode ser uma força de atração e uma força de repulsão. Já a força gravitacional ela só é uma força de atração. Vamos dar uma olhadinha agora nos exemplos que podem se suceder dessa força. Bom, então aqui a gente tem duas partículas eletricamente carregadas. Caso essas partículas eletricamente carregadas estejam com o mesmo sinal, eletricamente carregadas ou positivamente as duas ou negativamente, elas vão se repelir. Então, aqui a gente pode ver que a representação que comumente aparece nos livros é de uma esfera, né, um círculo. Só que isso é errado, né? Porque a gente trata de uma carga pontiforme. Mas para facilitar a compreensão, a gente traz esse corpo aqui como uma esferinha, como uma bolinha. Mas na verdade a gente tem que desconsiderar esse corpo, então seria só como um ponto onde está contida a carga. Bom, então quando elas tiverem o mesmo sinal, a partícula carregada tiver o mesmo sinal, eles vão se repelir, tanto positivamente como negativamente. Caso essas partículas estejam carregadas com sinais opostos, como a da esquerda está positiva e a da direita está negativa, elas vão ter uma força de atração. Se a gente inverter essas cargas, elas também vão manter uma força de atração. Uma coisa que vocês puderam perceber também, que as setas que indicam o vetor da força, elas sempre apontam na mesma direção de uma partícula a outra. Então, elas sempre vão se ligar. O que vai fazer com que as setas apontem de um lado para o outro
é a força de atração ou repulsão, mas a direção delas vai ser sempre uma a outra, quando a gente estiver tratando de duas partículas. A gente vai ver o exemplo quando tem 3 partículas, que daí a gente tem que fazer uma soma vetorial para descobrir para onde que aponta essa força. Mas isso vai ser feito mais ali na frente. Então, além disso, além dessa forma qualitativa de ver a força eletrostática, a gente pode quantificar ela também. Então, existe uma equação para isso. Então, o Fe é a força eletrostática, o K é a constante eletrostática, o Qzão e o Qzinho são as cargas pontiformes que a gente tem, e o D é a distância entre essas cargas. Vamos dar uma olhadinha agora nessa sequência de imagens para a gente entender melhor como é que funciona essa questão da distância ao quadrado, como é que vai se comportar o valor da força. Bom, então inicialmente a gente tem uma esfera carregada no zero e é aproximada uma outra esfera carregada a 12, provavelmente centímetros de distância, não importa, mas é uma unidade de medida, 12 unidades de medida entre elas, entre as duas esferas. E quando a gente aproxima essa esfera a mesmo 12 distâncias, essa esfera aqui ela sai do zero e vai para o 1. Então a gente já tem uma alteração devido à força elétrica entre as duas. Nesse caso, uma força de repulsão, porque ao aproximar essa esfera dessa, mesmo que a 12 distâncias, ela se distanciou dessa daqui. Então a gente tem uma força de repulsão entre elas. Então o que acontece se a gente cair essa distância pela metade? Então o que antes estava a 12 distâncias, agora está a 6 distâncias entre elas. A posição do pêndulo ela vai passar de 1 para 4, porque ela estava aqui, ela passou para 4. Então, quando a distância cai pela metade, a força vai aumentar 4 vezes, porque o termo da distância ele está ao quadrado. Então, se tu divide por 2 esse termo ao quadrado, que é um termo que ele é inversamente proporcional, então ele está na parte de baixo da equação, ele está dividindo. Então, tu divide a divisão por 2, tu vai multiplicar a força por 4. Por isso que ele passou da posição 1 do pêndulo para a posição 4. Bom, então o que acontece se a gente diminuir ainda mais a distância? Então, o que antes era 12 distâncias entre eles, agora a gente divide por 3. Então vai manter 4 distâncias entre eles. Então a esfera no começo estava na posição 1, agora ela vai para a posição 9. Então tu eleva esse termo ao quadrado e multiplica pela posição do pêndulo, da posição inicial do pêndulo. Então, se tu dividiu a distância por 3, tu eleva esse 3 ao quadrado, vai ficar 9, e multiplica pela posição inicial do pêndulo. Então, 1 vezes 9 vai dar 9, que é da onde a esfera saiu para onde a esfera foi. Isso vai ocorrer porque a força eletrostática ela depende do inverso do quadrado da distância entre os dois corpos carregados. Então, se tu diminui por 3 essa distância, tu faz r ao quadrado dividido por 3, esse termo aqui vai aumentar 9 vezes. Se tu divide esse r aqui por 2, esse termo aqui da força vai aumentar 4 vezes. Se a gente aumentasse essa distância,
por exemplo, por 2, esse termo ia ser elevado ao quadrado, então vai ter um maior número no denominador, a força vai cair por 4. Se a gente aumentasse a distância por 3, botasse um 3 aqui na frente, ela seria elevada ao quadrado e a força cairia 9 vezes. Então, a gente tem que tomar cuidado quando a gente trabalha com as distâncias na força eletrostática, exatamente porque ele é um termo inversamente proporcional, então no caso ele está embaixo, ele é o denominador, ao quadrado. Então tem que tomar muito cuidado. Voltando agora para esses slides, vamos dar uma olhadinha então qual é o valor dessa constante eletrostática. Bom, então esse Kali é representado por 1 sobre 4 e epsilon 0, e isso tem o valor de 8,99 vezes 10 na 9 newtons por metro ao quadrado sobre coulomb ao quadrado. Comumente a gente chama isso de 9 vezes 10 na 9. A unidade de medida da força eletrostática no sistema internacional vai ser o coulomb. E o coulomb ele vai representar o ampere vezes o segundo. Bom, então aqui agora a gente vai dar uma olhadinha naquela questão de como se comporta a força resultante com a soma vetorial. Então aqui a gente tem 3 corpos carregados positivamente e eles vão fazer uma força de repulsão entre eles. Aqui então a gente vai ter uma força de repulsão nesse sentido, que é a força desse corpo nesse corpo. E aqui também uma força igual repelindo aquele corpo. Aqui a gente vai ter outra força de repulsão entre o corpo e esse corpo aqui. Bom, então a gente tem 2 forças de repulsão entre esse corpo e entre esse e esse. A gente quer saber qual vai ser a força resultante dessa força eletrostática nesse corpo carregado. Então, para isso, a gente vai fazer uma soma vetorial. A gente tem esses 2 vetores que apontam para cá e a gente vai fazer um traçado até que esse traçado se encontre. E aonde esse traçado se encontrar, onde ele se cruzar, vai ser a ponta do vetor da força resultante. Então, é para cá que aponta a força resultante desse corpo, nesse corpo aqui. Voltando agora um pouquinho e olhando para a equação tanto da força eletrostática como da força gravitacional, a gente consegue perceber uma semelhança bem grande. Então a gente tem uma mesma constante, não uma mesma constante, mas a gente tem uma constante que multiplica um termo. A gente tem uma constante que multiplica um termo. Esse termo ele está dividido pelo inverso da distância ao quadrado. Esse aqui também está dividido pelo inverso da distância ao quadrado. E aqui a gente, em vez das massas, a gente tem as cargas. E aqui a gente tem as massas. Então, eu queria mostrar para vocês agora uma abordagem histórica para mostrar que, na verdade, isso não foi por uma ocasião do destino, que elas são parecidas ou algo assim. Tem uma explicação por trás e está diretamente ligado à construção da ciência. Então, para isso, a gente vai precisar voltar um pouco no tempo, mais ou menos para o período ali do final da Idade Média, da transição da Idade Média, na verdade. Então, naquele período, estava emergindo, estava tendo várias mudanças, tanto em questões políticas, sociais e econômicas, mas principalmente na forma de se pensar o mundo.
Então, a gente estava transitando de um período em que a gente tinha um catolicismo muito forte, em que a igreja tinha um poder, para um período que a razão toma esse lugar da igreja. Então, nesse período que se desenvolve o racionalismo científico. Então, nesse período também vai se estruturar mais ou menos o que era considerado um conhecimento científico, um conhecimento de senso comum. Então, para o racionalismo científico, o que não é quantificável não é cientificamente relevante. Então, hoje a gente ainda tem muito forte essa questão da ciência positivista, que o que não é quantificável não tem valor. Então, quando a gente olha para as ciências humanas, a gente acaba trazendo essa herança do racionalismo científico e muitas pessoas consideram as ciências humanas como um conhecimento à parte, não uma ciência em si. Mas as ciências humanas e sociais, elas também são uma ciência. Então, se a gente pular agora um período, a gente vai chegar a um dos herdeiros do racionalismo científico, um dos maiores herdeiros, na verdade, que é o Sir Isaac Newton, o Newton, que a gente conhece. Ele viveu do século XVII e século XVIII, entre esses dois séculos. Bom, então, pela teoria newtoniana, herança do racionalismo científico, tudo pode ser calculado. A natureza, ela é totalmente palpável ao homem e totalmente previsível, contanto que seja dadas as condições iniciais. Então isso quer dizer que para o Newton se formou, tem, né, um espaço e tempo absoluto. Então não vai ter uma variação numa previsão, porque o espaço e o tempo eles não vão se modificar. Então essa questão do Newton com a natureza, ela também vai se refletir na sociedade. Então vai se criar uma ideia de que a natureza ela é totalmente favorável a nós. A gente pode manusear ela, já que o espaço e o tempo são absolutos. Então a gente pode prever o que vai acontecer e a gente pode manusear ela ao nosso favor. E isso vai ter um impacto social muito forte, porque vai estar no período de ascensão do capitalismo. Então, o capitalismo ele vai acabar se atrelando a essa forma de conhecimento e se aproveitando disso para se extrair a natureza o mais rápido possível, o mais forte possível, o mais acelerado possível, chegando ao capitalismo que a gente conhece hoje. Então, uma outra pessoa que foi completamente influenciada foi o Coulomb, o Charles Auguste de Coulomb, que é o criador da lei de Coulomb que a gente estudou agora. Ele viveu do século XVIII ao século XIX. Então, o Coulomb ele foi diretamente influenciado por essa concepção de natureza, por essa questão do espaço e tempo absoluto. Então, a gente tem essa influência direta da lei da gravitação universal. Como a gente viu lá, a lei da gravitação universal ela é muito parecida com a força eletrostática. Um outro ponto que é importante ressaltar é que no período que o Coulomb vivia, a gente não tratava as cargas como cargas pontiformes, como um ponto apenas. Elas, para o Coulomb, tinha massas elétricas, moléculas eletrizadas e densidades dos fluidos elétricos. Então, para o Coulomb não existia uma carga pontual. Era algo que era um corpo constituído de carga, mas não no sentido que a gente conhece hoje como uma esfera carregada. A carga em si, ela possuía uma natureza de matéria, sabe? Tu tinha uma densidade, que nem fala sobre densidade dos fluidos elétricos. Ele acreditava que
era algo além da concepção atual que a gente tem hoje. Então, em 1785, ele vai publicar a primeira e a segunda memória sobre a eletricidade e o eletromagnetismo. Então, nessa primeira e nessa segunda memória, ele vai desenvolver a questão da força eletrostática, aquele conceito que a gente viu sobre atração e repulsão. Então, aqui ele vai trazer, nos termos dele, né, que seria o conceito de atração e repulsão entre os globos eletrizados. Então, o fluido elétrico, trazendo os próprios termos dele, positivo com o fluido elétrico negativo, se tem uma força de atração entre eles. E fluidos elétricos da mesma natureza, que seriam de sinais idênticos, eles se repelem. Então ele vai dizer também que essa força eletrostática ela vai depender da razão inversa do quadrado da distância entre essas massas elétricas, que seria as cargas para ele, e também da razão composta das densidades do fluido elétrico, dos fluidos elétricos. Então aqui ele traz uma outra concepção de carga, né? Então vai ter a multiplicação entre as densidades dos fluidos elétricos, não da quantidade de carga como a gente tem hoje. Então a gente chega à equação como a gente conhece. A força vai ser a constante eletrostática, a multiplicação entre as cargas, dividido pela distância ao quadrado. Então, devido ao período em que ainda se acreditava no racionalismo científico, o Coulomb precisava comprovar essa teoria dele através de um experimento, através de dados, já que o conhecimento científico só era válido se ele fosse quantificável. Então, ele demonstrou, inventou a balança de Coulomb para medir isso. A balança de Coulomb ela é uma balança de torção. Então, ele conseguia quantificar a força que era aplicada na torção desse fio. Então, essa esfera ela conseguia vir para cá, ela conseguia girar essas duas esferinhas aqui. Então, elas giravam aqui e isso fazia uma força no fio e essa força era quantificável. Bom, então como é que funcionava isso? A gente tinha um corpo aqui, o corpo da ponta da balança de torção, e tu vinha e tocava esse corpo carregado nesse corpo aqui. Daí esse corpo ia ficar carregado por eletrização por contato, e como as duas esferas ali embaixo também estavam se tocando, essa esfera do fio de torção aqui também ia se eletrizar. E elas iam ter cargas de mesmo sinal, por causa da eletrização por contato. Então, pelo fato de ter cargas de mesmo sinal, elas vão se repelir, esses dois corpos. E essa distância aqui, ele podia calcular. Porque a gente tinha a força de torção que ia ser igual à força eletrostática depois que o sistema entrasse em equilíbrio. Então essas forças iam se anular porque essa esfera ficava parada e essa esfera também ficava parada. E a única força que tinha entre elas era a força eletrostática e, devido a isso, fazia uma torção no fio e essa força de torção no fio era quantificável pelo Coulomb. Então, a partir disso, desse experimento, ele conseguiu chegar na teoria do inverso da distância ao quadrado. Porém, ele não conseguiu demonstrar experimentalmente que a força eletrostática dependia do produto das cargas. Então, a gente consegue extrair disso que, na verdade, o Coulomb ele foi muito mais influenciado pelo Newton
e pela força gravitacional do que acabou descobrindo uma teoria nova, entre aspas. Então, parece, pelo menos, que ele fez aquela coisa que a gente comenta na escola, copia, mas não faz igual. Então, parece que ele reinventou uma teoria a partir da influência newtoniana que ele tinha, que era muito forte. Principalmente nesse período, que a influência newtoniana, a influência mecanicista, tinha muito valor. Então, na verdade, o Coulomb não conseguiu demonstrar o produto das cargas, mas conseguiu demonstrar o inverso do quadrado da distância. Na verdade, com essa aula eu queria mostrar para vocês que nem sempre a ciência ela é produzida através de experimentos. Nem sempre ela consegue ser corroborada através de experimentos. Porque isso é mais uma visão que a gente tem herdada do racionalismo científico, do positivismo da ciência, de que a gente precisa comprovar empiricamente essa ciência. O que na verdade não. E outro ponto também que é importante ressaltar, que a ciência ela é uma construção social. Então, tu vê que a influência newtoniana teve muito mais valor para se construir o conceito da força eletrostática do que o experimento em si. Então, é muito importante a gente não ter a visão linear de ciência. Então, o conhecimento ele pode ser construído a partir de outros conhecimentos. Não existe gênios. Ninguém acorda e descobriu uma teoria. Ele é construído ao decorrer dos séculos. Então, na verdade, essa aula é só. Se vocês tiverem alguma sugestão ou alguma dúvida sobre a aula em si, vocês deixam no comentário do YouTube. E eu espero que vocês tenham gostado desse formato de aula. Até a próxima!